Nós vamos falar hoje da força da fé. A fé, ela tem em nós uma o quê? Uma força. A fé tem em nós uma força que, por mais que muitos tenham essa força, alguns não a têm usado. Tem a força, mas não tem o quê? Usado. Eu não sei se você já viu essa imagem de um elefante preso a uma cadeira de plástico. Quem já viu essa imagem? Ele tem uma força extraordinária, mas não sabe usar a força que o quê? Que tem. Não sabe usar a força que tem. Tá tudo ok com o áudio? Tá? Então, eu queria fazer uma pergunta para você. A pergunta é: aonde você tem colocado as suas forças? Porque em algum lugar ou em alguma coisa você tem depositado ou tem colocado a sua o quê? A sua força. E dependendo aonde ou em quem você tem depositado a sua força, você ficará mais forte ou você ficará mais o quê? Mais fraco. Eu vou entrar mais em detalhes, mas exemplo, tem pessoas que pegam toda a força dela, todos os recursos, tudo que ela tem, e ela deposita em uma pessoa. A mulher pega todas as forças dela, aposta todas as fichas dela em um homem. Se casa com ele, só que aquele homem, ele em um determinado momento da vida dele, trai aquela mulher. Decepciona aquela mulher. Ou vice-versa. Então, o que acontece com aquela mulher? Como que aquela mulher fica? Ou aquele homem fica? Fica fraco, fica desesperado, fica sem chão, fica sem rumo, fica desorientado, sim ou não? Porque a força que ela tinha, ela depositou naquela pessoa. Aí você vê muitas pessoas se matando, tirando o cabo da própria vida, ou matando outras, o quê? Pessoas, por conta que tem depositado ou tem colocado a sua força aonde não era para o quê? Para colocar. E olha só o que Davi disse. Põe aí por gentileza. No Salmo 84, versículo 5. Bem-aventurado o homem cujo as forças estão em quem? Em ti. Em ti em quem? Em Deus. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem cujo as forças ou a força está em ti, e cujo coração e os caminhos são aplanados. Aí ele continua dizendo que, passando pelo vale de Bacar, faz dele uma fonte, e a chuva também enche o quê? Os seus tanques. Vão indo o quê? De força em força, cada um deles em Sião. Aparece diante de quem? De Deus. A primeira parte você já entendeu, que as nossas forças têm que estar em quem? Em Deus. Agora, o que Davi quis dizer, passando esses homens pelo vale de Bacar? O que seria esse vale de Bacar? Alguém já ouviu falar nesse vale? Ou conhece esse vale? Poucas pessoas. E eu fui entender o que significava esse vale. Põe aí para mim, em tela cheia, o que significa o vale de Bacar. Pode passar. Vale de Bacar é um lugar o quê? Da impossibilidade humana e da providência de quem? De Deus. É o trecho mais difícil da viagem, incontornável para a maioria deles. Era o Vale de Bacar, também chamado Vale das Lamentações, ou Vale de Lágrimas, Vale das Balsameiras e Vale
árido. Bacá é uma palavra em hebraico que significa choro, lágrimas. Olha aqui para mim, por favor. Esse vale era um percurso que as pessoas tinham que percorrer, tinham que passar para chegar até Jerusalém, até Sião. Eles tinham que passar por esse lugar, que era um lugar difícil, um lugar rochoso, um lugar árido, que não tinha água. Para eles encontrarem água, eles tinham que cavar. Era muito difícil. E também chama Vale de Lágrimas porque era um lugar onde tinha muitas balsameiras. E quando ela escorria o líquido lentamente entre as folhas, dava a impressão que a árvore estava o quê? Chorando. Por isso chama Vale de Lágrimas. Por favor, só muta aqui o áudio. Aqui, por gentileza. Por isso chama Vale de Lágrimas. E eu pergunto para você, não seria um cenário semelhante ao que nós estamos vivendo hoje? Um lugar difícil, aonde não temos mais tido recursos, ou temos tido poucos recursos. Lugar que muitos estão se perdendo, ou naquela ocasião muitos se perdiam, não conseguiam concluir a sua trajetória até Jerusalém, até Sião. Porque esses homens que atravessavam esse lugar, eles tinham um objetivo de chegar até o templo, de chegar até Deus. Só que muitos ficavam na beira do caminho. Por quê? Por que eles ficavam na beira do caminho? Porque a força deles não estava em quem tinha que estar. Então vinha um desânimo, vinha um cansaço, e tudo aquilo ia colaborando para que as forças deles fossem acabando. Quem está me entendendo? Pode colocar aí, por gentileza, a continuidade, por favor. O Vale de Bacá é um lugar cheio de dificuldade, que os peregrinos tinham que atravessar para chegar em Sião. O solo era extremamente árido, extenso e perigoso, o que dificultava a travessia para Sião. Hoje não é diferente. Da mesma forma como os peregrinos neste mundo, enfrentamos os nossos vales de quê? De lágrima. Ou seja, situações de dor que exige grande o quê? Esforço e fé para serem vencidas. Só tem um jeito de você vencer os problemas, as lutas que surgirão na sua vida. Você tem que ser o quê? Forte. A tua força tem que estar depositada em quem? Em Deus. A vida, pessoal, não é fácil não. Infelizmente, a nossa projeção para o futuro é as coisas ficarem mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. E só vai vencer, e só vai permanecer lutando aqueles que forem o quê? Forte. Aqueles que a força estiver em quem? Em Deus. Eu tenho atendido vários policiais que estão com depressão, querendo se matar, porque perderam os companheiros de farda. Eu atendi uma pessoa que está com depressão porque perdeu um familiar por conta desse vírus que tem atacado, acometido a todos. Só que nenhum de nós estamos livres de sermos acometidos por qualquer situação. Todos nós estamos sujeitos, sim ou não? Agora, aqueles que a força está em Deus, esses conseguem superar os dias difíceis. Esses conseguem superar o dia mau. Esses conseguem superar o dia que eles passam por esse vale. Porque se você não passou, eu quero falar para você que você vai ter que o quê? Você vai ter que passar. Por isso você tem que estar com a sua força, a sua confiança depositada em Deus.
Não divida as suas forças com nada e com ninguém. Não estou falando aqui de uma força física. Porque eu pergunto para você, quando Davi foi enfrentar Golias, ele foi com qual força? A força do homem, a força física ou a força de Deus, a força da fé? A força da fé, a força de Deus. Foi o que sustentou ele, foi o que deu coragem para ele enfrentar aquele gigante. Deus mandou eu falar para você hoje. Seja forte. Seja forte, porque o mal, ele vai partir pesado para cima de você, para cima de nós, para destruir a nossa vida. Josué estava desanimado, estava abatido, estava triste, porque tinha perdido uma pessoa querida, um exemplo. E Deus apareceu para Josué e disse o que para ele? Seja forte. Josué, seja forte, corajoso. Tem muita terra para você conquistar, tem muito lugar para você ir. Moisés já morreu, já se foi, mas eu sou contigo, eu quero te usar. Amém, pessoal? E é o que Deus manda eu falar para você hoje. Seja forte. Ele é contigo. Não importa o momento difícil, a luta, a dificuldade que você está enfrentando, uma guerra. Às vezes não uma guerra exterior, mas uma guerra interior, maus pensamentos, dúvida, medo, insegurança. Seja o quê? Seja forte. E você vai conseguir chegar a Sião. Você vai conseguir alcançar os seus objetivos, o seu alvo. Porque aqueles que foram fortes, eles enfrentaram o vale de lágrimas e venceram. Amém? Vamos continuar lendo, por gentileza. Apesar desses momentos serem desagradáveis para nós, são verdadeiros mananciais para fortalecer o quê? O espírito. Pois produz o quê? Confiança, força e o quê? Necessária para nos fazer chegar a Sião, ou seja, aos nossos objetivos. Nós temos a certeza que, mediante a tudo isso que nós estamos enfrentando e tantas outras situações que enfrentamos no passado, que você já enfrentou na sua vida, nós temos a certeza que isso aí é para nos tornar mais o quê? Mais fortes. Para adquirirmos sabedoria, conhecimento, para que quando surgir outras lutas mais difíceis, mais complicadas, nós venhamos ter resistência, força e confiança para vencer. Amém? Vamos continuar lendo, por gentileza. Bem-aventurado o cujo homem as forças estão em ti. Não estamos falando apenas de uma força o quê? Física. Sobretudo a força o quê? Interior. A força da fé. Para conseguirmos enfrentar os vales de Bacar, que são os momentos difíceis da nossa vida. Para isso precisamos depositar a nossa força exclusivamente em quem? Em Deus. Para isso temos que depositar a nossa força em quem? Em Deus. Se a minha força estiver no meu filho, se a minha força estiver na minha esposa, se a minha força estiver no meu trabalho, quando surgir o vale de Bacar, quando vir os momentos difíceis, eu vou o quê? Eu vou fraquejar. Eu não vou conseguir permanecer. Eu vou ter medo. Eu vou me desesperar. Eu vou tomar uma decisão errada. Sim ou não? Olha só o que ele falou em Isaías 40. Porque aqueles que está aí na mesma página aqui que eu estava lendo anteriormente. Só descobrimos a força que temos quando a única alternativa é o quê? É ser forte. Você tem uma força aí dentro de você. E você só descobre essa força quando você precisa usá-la. E agora é o momento de você ser o quê? Ser forte. Não é no momento da facilidade que você tem que ser forte. Você tem que ser forte no momento do quê? Difícil. Pode passar, por favor. Muitos não conseguem alcançar os seus objetivos.
e acabam ficando pela beira do caminho. Têm depositado a sua força em coisas, em pessoas. E por conta disso, quando acontece algo com estas pessoas ou com estas coisas, a qual é posta a sua força, então vem o quê? O desespero, a fraqueza e, consequentemente, o quê? A derrota. Pode passar, por favor. Vão indo de força em força. À medida que os peregrinos venciam os obstáculos deles, eles cresciam em o quê? Em ânimo. E adquiriam mais o quê? Experiência, avançando. Ou para avançar. Andar por aquele caminho, mesmo com dificuldade, dava a certeza de chegar até quem? Até Deus. Na última etapa daquela subida íngreme, a alegria contagiava aqueles que venciam a caminhada, pois já podiam avistar Jerusalém. Assim também será a posse da vida eterna para aqueles que não se cansam e perseveram até onde? Até o fim. Quem já enfrentou uma luta muito difícil aqui na sua vida? E você está aqui hoje porque você é o quê? Porque você venceu, você foi forte. Porque a tua força estava depositada em quem? Em Deus. E assim tem que continuar sendo. Porque se em algum momento você colocar a sua força em outra coisa ou em outra pessoa, na hora da dificuldade, na hora que vier a guerra, na hora, desculpa que a palavra, na hora que estourar a bomba, você não vai aguentar. Igual diz o outro, você vai pedir para sair. Você vai pedir para sair? Sim ou não? Não. Seja o quê? Seja forte. Vamos continuar para a gente poder não demorar. Assim, continuam sendo com aqueles que perseveram e não se cansam de o quê? De lutar pelo que querem. Apesar das lutas, obstáculos, dificuldades que encontram no caminho, as suas forças vão se renovando a cada luta ou etapa vencida, porque a confiança está em quem? Em Deus. Olha só o versículo que eu falei para você. Mas os que esperam no Senhor renovam o quê? As suas forças. E subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha só que bacana. Quando você confia em Deus, quando a sua força está em Deus, você pode enfrentar o que vier. E a cada luta, e a cada perseguição, a cada dificuldade, você tem as suas forças o quê? Renovadas, a sua força cresce. A sua esperança, a sua fé se aviva, você fica mais forte. Quando surge uma luta, você fica mais próximo de quem? Isso quando a sua força, a sua confiança, a sua fé está em quem? Em Deus. Você fica mais forte. E você sobe como asas de águia. Você sabe que a águia, ela é o animal, o único dos animais que aguenta o quê? Pressão. Ela consegue cortar as rajadas de vento. Porque a águia, ela é o quê? Ela é forte. E você vai subir. Quando eu digo subir, primeiro eu falo da sua salvação. Se você perseverar até o fim, de você ser forte, de você não se render às tentações, às investidas, às propostas do diabo, você vai subir, você vai ser salvo. Como também com seus objetivos, aquilo que você empreender, aquilo que você estabelecer, aquilo que você for fazer, vai dar certo. Porque as tuas forças estão em Deus e Ele vai renovar essas forças a cada dia. Ele vai renovar essas forças a cada dia. Acabou? Pode passar o próximo, por favor. Por isso, não importa o quão difícil está a sua caminhada, permaneça o quê? Lutando e enfrentando os obstáculos, confiando em quem? Pois estas lutas são para fazer você o quê? Mais forte. Fica de pé, por favor. Coloca a frase em tela cheia para mim, por gentileza. E Deus mandou eu falar para vocês. E eu quero que você fale com toda a sua força. Deus mandou eu dizer para você essa tarde. Diga ao fraco. Eu sou forte.
Diga ao fraco, seja forte. E transmita e passe essa força para as pessoas que te rodeiam. Porque o forte fortalece o que está fraco. O que não pode acontecer é o fraco enfraquecer aquele que está o quê? Que está forte. Então não deixe os pensamentos, as palavras negativas enfraquecer você, enfraquecer a sua fé. Quando vierem dizer para você que está difícil, que não dá, que está complicado, seja o quê? E resista aquelas palavras. Porque se você depositar a sua força, a sua confiança em Deus, então as tuas forças serão renovadas. E você subirá como asas de águia. Você vai correr e você não vai se cansar. Você vai correr e você não vai o quê? Pastor, mas está difícil, está muito complicado. Tomara que Jesus volte logo. Sim, verdade. Mas enquanto ele não voltar, meu filho, você tem que continuar lutando. E você vai enfrentar guerra, você vai enfrentar aflições, você vai enfrentar tsunamis, você vai enfrentar gigantes, você vai ter que fazer o mar vermelho se abrir, você vai ter que subir o monte, você vai ter que enfrentar os midianitas, os amalequitas, você vai ter que enfrentar tudo. Seja o quê? Forte. Você hoje ouviu o pastor falar de Gideão, sim ou não? E dos 300, é ou não é? Aqueles 300, eles foram para a guerra com qual força? A força física? Não, a força do quê? A força da fé, a força, a confiança em quem? Em Deus. Os inimigos eram numerosos, nem se tivesse ido, os 32 mil que foram apresentados, eles conseguiriam vencer. Mas Deus fez questão de fazer a separação e deixar só aqueles que eram fortes. Fortes para quê? Para obedecer à voz de Deus. Fortes para resistir à voz do diabo. Fortes para confiar em Deus. Amém? Então seja forte. Porque Deus vai aparecer para você naquilo que você for fazer, naquilo que você for empreender, e vai falar para você o que ele falou para Gideão. O que foi que ele falou para Gideão? Não. Isso ele falou para Josué. Ele falou para Gideão o seguinte: vai nessa tua força, homem valente, porque eu sou contigo. Amém? É o que Deus está falando para você hoje. Se você passar, se você não estava, colocar a sua confiança nele. E se você já estava, que você permaneça. E ele vai ser contigo e tudo